pessoal, tudo bom? Espero que vocês estejam todos bem, todo mundo com saúde. Hoje a gente vai começar aí mais uma aula nossa, dando continuidade à sequência de conteúdos que a gente está estudando nessa etapa. Hoje estou gripadíssima, então meu nariz vai acompanhar a gente nessa aula e nessa tentativa de gravação, e eu peço desculpas. Então vamos lá. As semanas anteriores, a gente começou a estudar sobre a ditadura civil-militar no Brasil. O objetivo dessa aula é dar continuidade a esse conteúdo. Então, vou trazer mais elementos para que a gente entenda esse processo no Brasil e, ao mesmo tempo, inserir esse movimento, esse período, né, histórico brasileiro dentro de um contexto latino-americano, né? Então, hoje, o tema central da aula são as ditaduras militares na América Latina, para a gente acompanhar como vai ser a aula, né, o que eu planejei para a aula. Então, o objetivo da aula é contextualizar externamente a ditadura civil-militar brasileira a partir de sua inserção no contexto de Guerra Fria e no contexto de inserção de uma América Latina repleta de ditaduras, principalmente no Cone Sul. Então, da gente entender melhor esse processo ditatorial brasileiro não como algo isolado, né, mas como algo que permeava a América. Outros países da Europa também passavam por regimes autoritários, tá? Então o Brasil não é uma exceção. Na época que o Brasil é uma ditadura, a gente tem Portugal, Espanha, Grécia, que também tinham governos autoritários e ditatoriais. Então, esse contexto da década de 60, 70 e 80, ela é marcada mundialmente por essa avalanche de regimes ditatoriais, né, de governos militarizados. O objetivo é a gente tentar trazer mais elementos para compreender o contexto brasileiro, entendendo esse contexto externo, né? Então eu vou começar trazendo algumas questões específicas do Brasil, do contexto brasileiro, mas para a gente pensar termos que foram aparecendo, questões que apareceram nos conteúdos anteriores, né? A proposta não é apresentar a ditadura civil-militar no Brasil em termos factuais, né? Então eu vou postar um vídeo complementar para vocês, em que vocês vão ter uma explicaçãozinha assim, bem factual mesmo, né? No sentido de, olha, foram tais governos, de tal em tal época foi tal governante, de tal e tal época foi tal governante, aconteceu tal coisa. Então eu vou postar um outro vídeo curto, bem assim, apresentando datas, fatos e acontecimentos, coisas assim bem pontuais para que vocês entendam, né? O objetivo dessa aula não é fazer isso, né? É de trazer uma discussão sobre conceitos e comparar, né, processos ditatoriais aí que aconteceram na América nesse mesmo contexto. Ao mesmo tempo que a gente vai pensar essas ditaduras, né, a ditadura brasileira e outras, a gente vai pensar também esses processos de redemocratização, né, que vão acontecer aí a partir da década de 80 e tentar entender momentos de aproximação, de distanciamento, etc. E por fim, eu selecionei 2 exercícios de vestibular para a gente ter uma ideia, tá? Não tem como dar conta de tudo, mas assim, de ter uma ideia de como essa temática já foi cobrada em vestibulares, para vocês pensarem aí um pouquinho dar um norte, né, de formas de se estudar esse conteúdo e como que os vestibulares costumam cobrar essa temática. Então vamos lá. Então, para a gente começar a pensar, então, alguns aspectos que não foram abordados em outros conteúdos, em outras, né, aulas, outros materiais que eu postei. Então, a ditadura civil-militar no Brasil, ela aconteceu de 1964 a 85. E a primeira coisa que a gente precisa trazer aqui é esse termo civil, né, que nem sempre aparece nos materiais de estudo, em vídeos, etc, né? Então, vídeos mais antigos, normalmente, quando vocês vão estudar pelo YouTube ou alguns materiais mais antigos, ainda apresentam a ditadura brasileira como uma ditadura militar. Qual que é a diferença disso? Quando a gente concebe uma ditadura militar, a gente compreende que esse regime político, que é um regime autoritário, de concentração de poder nas mãos do executivo, repressivo e, né, e todas as características, né, que envolvem esse tipo de governo, de que ele foi inteiramente estabelecido pelos setores militares em cima de uma população civil. Então, a população civil, quando a gente fala de ditadura militar, a população civil, ela aparece ali como uma vítima, né? Como alguém que simplesmente
teve sobre si imposto um regime autoritário, ditatorial e etc. Estudos mais recentes sobre as ditaduras no Brasil e na América Latina têm apontado que isso não é verdade, né? Que a sociedade civil ela não aparece como uma massa amorfa, totalmente sem ação e vítima da situação. Claro que sociedade civil é um termo muito amplo. A gente tem muitos grupos ali diferentes, né? Então é bem complexo. Mas é interessante a gente pensar que quando a gente fala em ditadura, no Brasil, há sim a participação de setores da sociedade civil apoiando esse regime político, apoiando um governo autoritário, né? Tanto no momento de golpe, então inicialmente os historiadores falam, não, foi só um golpe civil-militar, porque há características, né, de setores da elite, setores da direita, que apoiam essa tomada de poder pelos militares, apoiam o golpe militar, né? E então, durante muito tempo, achou-se que não, foi só. Alguns historiadores falavam, não, foi só um golpe civil-militar e depois a ditadura foi militar. Mas estudos já mostram, sim, que setores da elite, principalmente donos de empresa, não só apoiaram o regime, apesar de não estarem dentro das estruturas do governo, né? Então a gente não ter necessariamente a gente não teve, né, um presidente civil, a gente só teve presidentes militares dentro desse contexto, foram vários presidentes. Você tem aí indivíduos e setores da sociedade civil financiando práticas repressivas, por exemplo, apoiando determinadas medidas que o governo faz, né? Principalmente relacionados a medidas econômicas, né? Então a gente tem aí um processo de ditadura que teve sim participação de parcelas da sociedade civil, tanto no que a gente chama de golpe, quanto durante, né, na instauração desse regime. Então isso é importante, é por isso que tem aparecido esse termo aí civil, quando a gente vai falar de ditadura civil militar do Brasil, e isso vale para outras ditaduras na América também. Outros dois termos que a gente precisa pensar, que estão sempre aí em voga, né? Estão sempre sendo discutidos, etc., que a ideia é a oposição entre golpe e revolução. Essa discussão ela já apareceu quando a gente falou de Primeira República. Eu postei um vídeo do Ibsen, que é um professor de filosofia / história, que fala um pouco sobre esses conceitos, e é interessante como durante a história política do Brasil, esses conceitos eles vão ser utilizados de diversas formas, em vários períodos, e eles mudam ao longo do tempo, né? Então, algo que era chamado de revolução passa a chamar golpe, algo que era chamado de golpe passa a chamar revolução, e assim vai, dependendo das releituras que vão ser feitas, né? Então, há aí o que a gente chama de guerras de narrativas, que é, nossa, quando a gente fala de ditadura militar, é o que mais surge, né? Que são formas de se perceber o mesmo contexto histórico, diferentes, e que estão ali brigando entre si para ver quem é que ganha como narrativa verdadeira ou como narrativa aceita de forma hegemônica, né? No caso da ditadura civil-militar, a gente tem esses dois termos estão presentes nessas guerras de narrativa. Então, algumas pessoas chamam o início, né, a entrada da ditadura militar no Brasil como um golpe, né? E o que significa golpe? Significa quando você tem uma tomada de poder brusca, né? Então não há uma transição e aquilo não é democrático, aquilo não vai ocorrer. Nossa, isso é terrível, gente. Desculpa. Aquilo não vai acontecer de uma forma tranquila. Acontece como golpe mesmo. É uma tomada de poder, né? Que derruba quem tá no governo lá e imediatamente substitui por outro, tá? Que foi o que aconteceu. Se você pensar no Brasil, golpes aconteceram, esse tipo, né? Se a gente pensar golpe, né? Essa tomada de poder à força, de forma inusitada, que retira o anterior e assume ali o novo governo. Isso aconteceu desde o início do Brasil República. Então, a nossa proclamação da República, né? Nossa primeira República, ela aconteceu por meio de um golpe, né? Na medida em que você teve a entrada do exército de uma maneira brusca ali, instaurando o sistema republicano. Quando Getúlio Vargas assume o governo em 1930, a gente também tem um golpe. Então, Getúlio Vargas, junto com os militares, invadem o Palácio do Catete. Aliás, junto não, né? Os militares invadem o Palácio do Catete, instauram um governo e colocam Getúlio Vargas como presidente. Então, a gente já teve, né? Então, é interessante a gente pensar que
o golpe militar de 64, ele é visto muitas vezes como uma exceção, sendo que não é. A gente tem uma trajetória política de golpes, de presença do exército dentro do Estado. Então, nossa primeira república, os nossos 2 primeiros presidentes republicanos foram do exército, né? A gente tem Getúlio Vargas governando durante um tempão aí, com o exército, com as Forças Armadas apoiando ele, né, sendo membro das Forças Armadas. Então, assim, a presença do exército dentro do nosso regime político não é novo e a ideia de golpe também não. E por que surge a ideia de revolução? A ideia de revolução é quando você propõe, né, você tem uma mudança de regime político que de fato transforma as estruturas sociais, políticas, econômicas e culturais. Então, por exemplo, Revolução Francesa. O que aconteceu com a Revolução Francesa? Pô, decapitaram o rei, tiraram o poder absolutista, mudaram toda a configuração política existente. Então, grupos que não estavam participando da política passaram a participar. A gente teve uma outra declaração de direitos, a gente teve uma nova Constituição que mudou completamente a estrutura da sociedade, né? Então, quando a gente tem esses acontecimentos, a gente chama de revolução, porque elas mudam completamente. No caso do Brasil, a gente teve alguns governantes que se propuseram a fazer revoluções. Então, por exemplo, quando o Getúlio Vargas assumiu o poder, muitos livros chamam de Revolução de 1930. Porque a proposta de Vargas era, de fato, mudar toda a organização política, a forma como a política acontecia na Primeira República. Isso, de fato, ele consegue fazer, né? Na medida em que voto de cabresto, a desorganização do sistema eleitoral, né? Tudo isso passa a ser alterado. E a base econômica de um sistema agrário, assim, unicamente agrário, né? Ele é substituído por uma economia busca se industrializar, que busca se modernizar, né? Então a gente sai de uma proposta também econômica voltada ao exterior, né, a exportação de café, por exemplo, e de produtos agrícolas, para uma política nacionalista, nacional desenvolvimentista. Então há uma proposta de transformação, por isso que alguns consideram que a entrada de Vargas no poder é uma revolução. Mas, ao mesmo tempo, a entrada de Vargas no poder não promove transformações essenciais na sociedade, né? A gente continua a ter desigualdade social, a gente continua a ter dinâmicas de poder que se mantém. Não existe mais coronelismo, né, em termos oficiais, mas você tem essa prática ainda instaurada. Então, enfim. Então, assim, né? Muitos chamam de revolução, mas não é. E com relação à entrada dos militares, alguns chamam de revolução, né? Então esse é um termo muito, muito complicado para a ditadura militar, justamente por esse caráter de havia no discurso dos militares essa busca por uma revolução. A gente vai entender um pouco melhor isso, eu vou explicar isso mais daqui para frente. Havia um discurso de mudança completa nas formas como as coisas aconteciam. E aconteceu, de fato, em alguns aspectos, né? Mas esse termo revolução nem sempre não se aplica, né? É questionável na medida em que essas medidas tomadas pelo governo não foram positivas, né? Elas transformaram, alguns elementos estruturais se mantiveram, né? Então, desigualdade social, empobrecimento, uma série de outras coisas, não só continuaram, mas se intensificaram. Mas você não tem aí uma entrada, um processo revolucionário que mude as estruturas e que traga algo melhor para a sociedade, né? Enfim. Então, o que eu quero que vocês prestem atenção? Que esses termos golpe e revolução aparecem, assim como essa ideia da ditadura civil-militar e militar, elas ainda aparecem e marcam disputas narrativas de grupos que estão tentando ainda entender o que a gente chama em história de passado recente, né? Ditadura militar tá ali, né? Pensando em história, em passado, aconteceu logo ali, né? Então são tentativas de tentar entender. Outro aspecto para a gente pensar de forma geral, né? Que é aquilo que eu já mencionei. Apesar da ênfase dada nesse período, que merece ter ênfase, o que eu acho importante a gente pensar é que a história política do Brasil República, ela foi sempre marcada pelo autoritarismo e pela presença da violência. A violência, acho que todo mundo sabe, né? A violência, ela é marca do nosso sistema político, ela está presente no nosso sistema político, seja de forma escancarada ou institucionalizada. Calma.
preciso pensar melhor nisso, mas seja de forma encabeçada ou declarada institucional, como aconteceu na ditadura militar, ou essa violência ela pode estar institucionalizada também, por exemplo, na atuação da polícia hoje em dia. Né? Então, a violência e o controle político nas mãos de alguns é uma marca do nosso Brasil República. Né? Então, a ditadura ela não surge aí como uma exceção. E é por isso, dentre outras coisas, que muitas pessoas que estavam vivendo esse período de ditadura civil-militar no Brasil não têm uma perspectiva clara sobre como era a política no contexto. Então, muitas pessoas que você vai perguntar, né, que tem lá mais de 60 anos, que viveram esse período, você pergunta, como é que foi a ditadura militar, como que era a questão política, a pessoa não se lembra. Mas por que a pessoa não se lembra, né? Existem vários motivos, né? Desde experiências de vidas diferenciadas, né? Provavelmente as pessoas que estavam no interior, elas vão ter uma outra experiência desse período do que as pessoas viviam na capital. Mas o que acontece em termos políticos, né? Há uma trajetória, né, política no Brasil de não participação da população na política. Né? Então, desde a Primeira República, então você tinha lá na Primeira República, quem votava eram os alfabetizados, ou seja, a maioria não votava. Quando votava, tinha a questão do voto de cabresto, né? Ou seja, no começo da Primeira República, a participação política era reduzidíssima. Quem participava da política era elite. Quando a gente chega no governo Vargas em 1930, ele instaura uma concentração de poderes absurda no executivo. Né? Então, ao longo do governo Vargas, né, a gente tem um governo que era para ser de 4 anos e que passa a ser 15. Então, o Vargas, no primeiro governo dele, fica de 30 a 45. Então, você não tem eleições presidenciais diretas. E, ao longo do governo dele, ele vai centralizando o poder nas mãos do executivo. Ou seja, as pessoas passam, elas não votam em outros cargos, como no cargo de governador, né? Havia limitação de partidos políticos, então até nas escolhas que eram feitas, né, não tinha tanta possibilidade, né? O período democrático pós-Vargas, ele é extremamente curto, e logo depois a gente tem uma ditadura militar, civil-militar. Então, as pessoas elas não têm no Brasil uma trajetória de participação política. Então, quando a gente tem a entrada dos militares, um governo autoritário, com poder concentrado no executivo, nada de novo no front, galera. Para muitas pessoas nunca tiveram experiência democrática, não sabiam o que era uma experiência democrática de fato, não tinham nem conhecimento como era disso na vida prática, né? Então, muitas pessoas simplesmente passaram batido, né, por esse regime político, né, geralmente realmente por uma trajetória de não participação política, de não consciência da importância da participação política e etc, né. Então, muitas pessoas não se lembram disso por essa trajetória. O que muitas pessoas às vezes lembram é o aumento do preço dos produtos, dependendo de onde as pessoas vivem, né? Violência policial, violência contra a movimentação operária. Então essas coisas acabam sendo lembradas, mas em termos políticos, às vezes a pessoa não se lembra de nada porque ela não participou da política e é uma trajetória no Brasil de não participação política, né? Então esses são aspectos que a gente precisa pensar quando a gente vai falar de ditadura civil-militar no Brasil. E para a gente compreender esse contexto, né, no Brasil, a gente precisa entender que essa ditadura civil-militar brasileira ela estava inserida dentro de um contexto externo de Guerra Fria. Então, para a gente entender a ditadura civil-militar brasileira, a gente precisa entender que havia uma disputa internacional entre Estados Unidos e União Soviética, entre capitalismo e comunismo, e que o chamado terceiro mundo, né, que eram os países da América Latina, a África, a Ásia, eles estavam em disputa. As duas potências mundiais disputavam esses territórios em termos de influência, tá? Então, todas as ditaduras da América Latina se inserem dentro desse contexto de disputas na Guerra Fria e eles emergem como uma resposta a esse conflito, né? As ditaduras na América Latina que a gente vai ver hoje, né, que a gente vai falar sobre Brasil, Argentina e Chile, elas estão em contraposição, em oposição, e elas surgem como oposição mesmo, né? Não sou eu que estou vendo que elas são opostas. Elas surgem como oposição a uma outra ditadura que surge na América Latina no século XX, que é a ditadura cubana, né? Então, em 1959, a gente
tem o fim do processo revolucionário cubano, então Cuba passa por uma revolução socialista, e aí você tem a derrubada de um governo capitalista, né, que não era democrático, né, que é o governo do Fulgêncio Batista, que era apoiado pelos Estados Unidos. Então a Cuba tinha passado por desde o início do século XX, um contexto de intervenção norte-americana, né? Tem até uma ementa na Constituição cubana, que é a ementa Platt, que ela dizia que os Estados Unidos poderiam interferir em Cuba, na política e na economia, na medida em que notasse elementos que eram contrários aos seus interesses, né? Precisa ver um nível de intervenção norte-americana, né? E aí era um país marcado pela pobreza, pela desigualdade social, etc. E passa por um processo revolucionário, que acontece por meio de guerrilha, né? Então a gente tem duas figuras importantes aí, três, né? Que é o Ernesto Che Guevara, o Fidel Castro e o Raul Castro, que vão aí encabeçar essas guerrilhas, né? Então, mobilização do campesinato, da população pobre, e por meio de uma luta armada, eles conseguem derrubar o governo de Fulgêncio Batista e instaurar uma ditadura do proletariado, né? Uma ditadura socialista, né? O Fidel Castro, ele se torna primeiro-ministro e depois em 76 ele é presidente, né? Hoje, né? Então depois ele foi substituído, ele morreu, ele foi substituído pelo Raul Castro e atualmente é o Miguel Díaz-Canel, que está fazendo aí um processo de transição, né? Com uma abertura econômica aí para o capitalismo. Mas o que faz essa ditadura cubana, né? Então é um sistema autoritário. Você tem a concentração de poder nas mãos de um partido, nas mãos de determinados grupos que são militares, tá? E eles propõem reformas de caráter social. Então você tem reformas na diversificação da economia, então deixa de ser uma economia extremamente dependente da exportação ou de investimentos vindos do capital externo. Você tem aí uma nacionalização das empresas, elas passam a ser estatais, passam a ter uma intervenção maior do Estado. Há uma distribuição de renda, a reforma agrária, a estatização de setores essenciais como saúde e educação. Então, há uma reforma estrutural dentro daquela sociedade. De fato, em termos de revolução, se a gente for pensar em mudanças de estrutura, né? Você tem a passagem de um capitalismo para um regime socialista, sim, você tem um processo revolucionário, né? Que muda completamente a estrutura e que vai tratar, e que vai buscar, apesar de não conseguir, né, uma melhoria na qualidade de vida da população, a busca pela igualdade e o controle, né, das atividades econômicas pelo Estado. Diante dessa proposta socialista, Cuba se torna o grande medo do século XX, né, para a América. Assim como lá no período de independência tinha o medo do Haiti, que o Haiti foi a primeira república, primeiro país independente liderado, que a luta de independência foi liderada por escravos e ex-escravizados. Então, assim, o Haiti no século XIX era pavor, né? Cuba passa a ser também o grande medo, né, dos setores capitalistas e o medo de que essa proposta de transformação social ela emplacasse em toda a América, né? Diante disso, em 1961, os Estados Unidos rompem as relações diplomáticas com Cuba e aí entre aquele maior perrengue, né, como se manter um país muito pequeno diante de um bloqueio econômico, né? Em 62, Cuba está inserida dentro de um dos momentos mais tensos da Guerra Fria, que é a chamada crise dos mísseis, que é quando você tem a União Soviética instaurando uma base de mísseis em Cuba, né, com mísseis virados aos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma base militar, salvo engano, na Turquia também, e aí você tem aquele momento tenso de tipo assim, mísseis estão colocados aqui, galera, a gente vai atirar em qualquer momento. É um momento extremamente tenso que só intensifica essa aura negativa em torno de Cuba dentro da América. E diante desse contexto, né, de Cuba aí como terror, os Estados Unidos ele começa a incentivar, tanto politicamente quanto economicamente, injetando dinheiro mesmo, a incentivar que os governos latino-americanos tornem-se ditaduras, né, que sejam ditaduras que combatam as propostas socialistas, revolucionárias e cubanas, né? Então, qual que é a diferença da ditadura cubana para as outras ditaduras da América Latina nesse mesmo contexto? Ditaduras como a do Brasil, da Argentina, Uruguai, Chile, Paraguai, todas as outras que a gente vai falar um pouco hoje,
elas são baseadas no que a gente chama de doutrina de segurança nacional. Elas são instauradas, né? Todas elas são instauradas sobre o discurso de defesa da nação diante do socialismo, diante de movimentos sociais revolucionários, como aconteceu em Cuba, tá? Então são ditaduras capitalistas que iniciam seus governos ou se mantêm no poder sempre com a alegação de que estão fazendo aquilo em defesa da nação contra ditaduras socialistas, contra modelos revolucionários, como se aconteceu em Cuba, tá? Então é isso que são modelos que defendem uma suposta segurança nacional. Então há essa oposição. Se vocês têm aí curiosidade sobre um pouco desse processo revolucionário em Cuba, indico aí esse filme, que é o Che. Decidi colocar aqui várias indicações de filme. Tem zilhões de filmes, gente, sobre esse tema de ditaduras militares na América Latina, né? Mas eu decidi que eu vou citar só aqueles que eu vi, que aí eu sei que são legais. O Che é bem legal. Eu sou péssima com o nome de diretor, tá, gente? Mas, assim, adoro atores. Tem uns atores que são meus favoritos, assim, né? E o Benício Del Toro, ele é um deles. Cara, ele é muito bom. E ele fazendo Che Guevara ficou muito bom. E o que eu acho legal desse filme, em especial, é que quando a gente fala em processo revolucionário, eu não sei vocês, mas se a gente fala de revolução, não dá pra entender, não dá pra gente visualizar como que rola uma revolução. Como que rola uma guerrilha. E esse filme mostra isso. Esse filme vai mostrando como o Che Guevara ele vai se inserindo dentro da área rural, mobilizando o campesinato, e como a guerrilha acontece, como a luta armada acontece dentro de uma proposta revolucionária, né? O Che Guevara surge sempre de forma muito ambígua, complexa, como todo ser humano é, né? Então, tem momentos de extrema defesa de violência, tem momentos de sensibilidade. Então, como todo ser humano é um ser complexo, e eu acho bem bacana esse filme. Eu acho que ele traz elementos que permitem a gente visualizar melhor como que é um processo revolucionário, como que é uma luta armada, né? Dentro desse contexto do século XX. Então, vamos lá. Externamente, então, você tem esse medo de Cuba rolando, né? Mas internamente também tem fatores que levam a esses países da América Latina a embarcarem dentro de ditaduras. E isso está relacionado a dois elementos, né? A crise do chamado populismo e a crise de um sistema nacional desenvolvimentista. Então, vou explicar isso com bastante calma, para vocês entenderem. Em alguns países da América Latina, vou dar exemplos, Brasil e Argentina, desde a década de 30 são marcados pelos chamados governos populistas. No Brasil, a gente tem o governo de Getúlio Vargas, que é bem caracterizado como populista. Na Argentina, a gente tem um governo do Perón, que é um governo que, pra vocês terem ideia de como é parecido, até no retorno, né? Então eles governam um tempo, aí eles saem do governo e aí eles voltam de novo pela via democrática. É bem interessante isso. Mas eles são caracterizados como populistas. E o que significa isso? É um termo que às vezes aparece que ele é aplicado para outros. Então muita gente fala que, por exemplo, o Lula é populista. Mas esse termo precisa ser usado com o que a gente chama de parcimônia, né? Tem que pensar um pouco antes de utilizar ele assim para qualquer governante, né? Então o que é o populismo? O populismo é uma forma de governo de que, de fato, os governantes eles mexem com as emoções da população. Há um apelo muito forte à população. E esse apelo acontece por meio de discursos, por meio de propaganda, né? A centralização na figura do chefe de Estado. Então, Getúlio Vargas se torna ali como representante do povo. Então, há aquela frase do Vargas muito famosa, né? Frase do Vargas não, que se refere a ele, né? Que ele é pai dos pobres e mãe dos ricos. Ou seja, o Getúlio Vargas ele surge como aquele que vai ajudar como um pai a população. Então, quando ele ajuda como um pai, ele não necessariamente... A gente está falando ali de uma função neutra do governante, né? Tem uma ação afetiva, né? Então, há uma identificação afetiva e há todo um trabalho de conquista emocional da população por meio de propagandas, de discursos, de eventos, né? Então, você tem vários eventos públicos que vão acontecer para você criar essa áurea aí de identificação. Então, há um apelo popular muito forte por líderes que têm o poder centralizado em si, tá? Então, não necessariamente são governos
democráticos, né, como a gente concebe hoje, né? E esses governos populistas, né, eles prometiam benesses à população. E o que acontece na década de 60? A população começa a perceber que essas promessas não estão se concretizando. A gente viu numa atividade anterior uma charge que faz essa crítica do Getúlio Vargas, né? Ele prometendo uma série de coisas, mas aí quando você vai ver nas favelas, você tem problema de habitação que continua acontecendo. Você tem a desigualdade social que continua acontecendo, né? Você tem concentração de renda que continua acontecendo, né? Você tem um processo de industrialização, mas não tem emprego para todo mundo. E quando tem emprego, esses empregos pagam pouco, né? Os sindicatos são controlados pelo Estado. Então, na década de 60, esses governos populistas, eles começam a ser questionados pela população. Então, cadê as benesses que vocês estão prometendo? Onde que elas estão? Então, a partir da década de 60 e 70, a gente tem um monte de movimento social, seja de operário, seja do campesinato, né, que estão aí pedindo ao governo, né, que mude, né, e mostrando uma insatisfação e a crise de um sistema populista. Então, esse sistema não está dando, porque vocês estão aí trabalhando com a afetividade do povo, mas na hora de fato, promover transformações sociais, isso não está acontecendo. Então, assim, na década de 60 e 70, há uma crise desse modelo. As pessoas estão descontentes com esse governo. Então, quando vem uma ditadura militar, quando vem militares que dizem assim, olha, a gente está aqui para promover a segurança da nação contra processos revolucionários como o de Cuba, contra o socialismo, e olha, a gente vai mudar o que a gente que tem anterior. A gente vai ser uma nação melhor. A gente está entrando no governo para mudar e, de fato, fazer mudanças que o governo anterior não fez. Então, o que acontece quando esses regimes ditatoriais emergem? A população estava tão descrente dos governos existentes que ela, de certa forma, vê como uma esperança. Não, então tá bom, então vai ter governos mais fortes que vão buscar o desenvolvimento. Então, o apoio, né, da população civil a esses regimes, a esses golpes iniciais, esse apoio não necessariamente é um apoio de tipo, que bom que vocês estão lá, mas um apoio de tipo, não fazer nada. Pode estar ligado, pode não estar ligado a um descontentamento com o regime anterior e a perspectiva de que o próximo pudesse promover transformações profundas, né? Outro aspecto do contexto é a crise do modelo nacional desenvolvimentista e está ligado ao populismo. Então, governos como, no Brasil, Vargas, Juscelino Kubitschek, Jânio e João Goulart, eles estão apoiados nesse modelo de desenvolvimento econômico. A gente viu um documentário que trabalha com o conceito de modernização conservadora, que vai mostrar como ao longo do tempo, né, o que aconteceu desde a entrada de Vargas, né, há um interesse no desenvolvimento industrial do Brasil, há todo um discurso de modernização do país, né? Então, no caso de Juscelino Kubitschek, a construção de Brasília, né? No caso de Vargas, o investimento em determinados setores de indústria pesada, criação da Petrobras, criação da Vale. Então, tudo isso pensando-se num processo de desenvolvimento do país. Só que esse projeto de desenvolvimento que está presente no Brasil, de Getúlio Vargas até o início da ditadura militar, ele estava baseado num fortalecimento de setores industriais, de exploração de recursos naturais pelo Estado. Então, por exemplo, você tem a Petrobras, que ela é criada. O que significa a Petrobras? Significa que um determinado recurso natural nosso vai ser explorado por uma empresa estatal. Todo aquele lucro que vai ser obtido ali, ele vai ficar dentro do país, ele vai ser gerido pelo país. Né? Então, há toda uma defesa de que o Estado brasileiro precisava controlar as suas forças produtivas e, de certa forma, administrar isso. Então, dentro desse contexto, né, de Vargas até o João Goulart, a gente tem um monte de estatização de empresas, criação de novas empresas estatais, né? E apesar de alguns setores serem abertos, no caso de Juscelino Kubitschek, né, ele abre a indústria de produção de automóveis para o capital internacional. Né? Essa vinda do capital internacional, ela não necessariamente ela era o carro-chefe da economia. Né? A proposta de que o governo precisava controlar a exploração de recursos minerais e algumas indústrias-chave, ela era central dentro dessa proposta de desenvolvimento, né, e de modernização. Então, é isso que a gente chama de nacional desenvolvimentismo, tá? Espero que tenha ficado claro. E por que isso gera uma crise, né? A gente gera uma crise porque a gente mantém a concentração de renda nas mãos de alguns e gera uma crise por pressões externas. É claro que o capital internacional não estava interessado em políticas nacional desenvolvimentistas.
que ela estava interessada, principalmente dos Estados Unidos, era uma política liberal ou neoliberal, que permitisse com que o capital internacional entrasse e fizesse investimentos no país, né, que as indústrias elas fossem privatizadas e que houvesse aí uma abertura ao mercado externo, que não era uma proposta desses governantes. O caso do Juscelino Kubitschek, por exemplo, apesar que eu falei da indústria de carros, uma das marcas do governo dele é o que a gente chama de substituição de importações. Então, qual que era a ideia? Você produzir no Brasil determinadas coisas, e até tá ligado a isso dos carros também, agora que eu fiz o link. Você produzir internamente, né, coisas que o Brasil precisa, né, do que ficar importando. Né? Então, você tentar trabalhar com produção interna, seja de produtos base do setor agrícola quanto industriais, para diminuir a dependência em termos de consumo externo e da entrada do capital internacional. Então tinha essa proposta de nacional desenvolvimentista e ela chegou num momento de crise na década de 60 e 70 pela manutenção da concentração de renda e pela pressão internacional que não via com bons olhos esse tipo de proposta, né? E é diante desse cenário, né, então descontentamento com o populismo e essa crise do nacional desenvolvimentista que a ideia de ter uma ditadura militar, os militares estão entrando, vai ser um novo governo que vai mudar tudo, ela acaba sendo bem aceita e ela acaba prosperando aí dentro desses cenários da América Latina. Então, na América Latina a gente tem muita ditadura, não é pouco não. Então a gente tem Paraguai, Brasil, Bolívia, Argentina, Chile, Uruguai, todas essas ditaduras, né? Então eu coloquei aí os anos para vocês verem, elas estão acontecendo mais ou menos na mesma época, né? O Paraguai é o primeiro. Até coloquei o nome aí do ditador que vai controlar, né? Que é o Stroessner, que ficou bem famoso no ano passado, porque Jair Bolsonaro elogiou ele, né? Fez elogios a ele, como era de praxe, né? Já faz elogios a outros militares, né? O Stroessner, ele foi responsável por uma ditadura extremamente sanguinária, perseguiu muitas coisas, há casos, assim, bem fortes de abuso sexual por parte dele mesmo, né, de ter várias mulheres que eram presas e se tornavam escravas sexuais dele, enfim, né, além de todos os outros casos de tortura e de perseguição, e aí marcou bastante, né, saiu bastante na mídia quando o Jair Bolsonaro elogiou esse ditador paraguaio, né. Então a gente tem aí muitas ditaduras na América do Sul, todas elas com as mesmas características, tá, galera? Então, militarização do Estado, terrorismo de Estado. Então, o que é terrorismo de Estado? É quando o Estado ele promove ações que violam os direitos humanos. Então, é o Estado que persegue, o Estado faz censura, o Estado tortura, né? São funcionários do Estado que fazem isso. E a gente chama isso de terrorismo de Estado. Todas elas têm um projeto de segurança nacional, tá? Aquela oposição com Cuba. Todas elas foram incentivadas pelos Estados Unidos a partir da década de 70, a partir da Operação Condor, que é uma operação realizada mesmo para os Estados Unidos, com vistas a financiamento das ditaduras, a apoio também logístico, apoio de treinamento, né? Então há um treinamento muito forte das Forças Armadas brasileiras, por exemplo, por militares ou pessoas da CIA, né, que ensinam táticas de tortura, ensinam como combater guerrilha e etc. Então há um suporte aí oficial. Essa Operação Condor, ela tem todos os documentos disponibilizados, viu? Então assim, é oficial que isso aconteceu, há muitos documentos que comprovam isso. E todas as ditaduras da América do Sul, elas estiveram fundadas em empréstimos ao FMI e a presença do capital externo. Então todas as ditaduras são marcadas por uma oposição ao nacional desenvolvimentismo. Então, muitas privatizações, muitas indústrias multinacionais e muitos empréstimos pedidos ao exterior. Não dá tempo de falar todas, né, gente? Então, a gente tem muita ditadura aí rolando ao mesmo tempo. Então, eu escolhi 2 exemplos só para vocês terem uma ideia, né, de como aconteceu, né? É muito conteúdo, mas vamos ver se a gente vai dar conta. Escolhi a Argentina, que teve uma ditadura de 1976 a 1983. Antes, a Argentina já tinha tido um período ditatorial. Então teve o governo do Perón, que era populista, e teve uma ditadura militar pequenininha ali. Aí depois um processo de redemocratização e o Perón ganhou de novo. E aí teve um novo golpe militar aí que se estendeu e ficou mais tempo, né? E aí que depôs a Isabelita Perón, que era uma das esposas do Perón, que assumiu quando ele morreu.
E aí, esse período de ditadura ele foi chamado de processo de reorganização nacional pelos militares, né? Na proposta justamente daquilo que eu falei, né? Então, a gente quer entrar no governo para tentar reorganizar o país, né? E tentar combater esses movimentos sociais que estão acontecendo, que estão querendo aí reformas de base, que estão querendo reformas sociais, né? Para dar uma estabilidade ao país, né, e combater essas propostas revolucionárias, né? Então, uma junta militar, ela é instaurada, inicialmente ela escolhe o Jorge Rafael Videla como presidente, há mais de um presidente, tá, militar na Argentina dentro desse contexto, mas de forma geral, né, foi um governo extremamente violento, a gente tem de 10 a 30 mil pessoas mortas pelo regime, então a gente tem aí práticas de perseguição, práticas de assassinato. Nesse caso da Argentina, eles ainda são chamados de desaparecidos políticos, porque a maior parte dos corpos não foram encontrados. Havia uma prática na Argentina de se pegar os presos políticos, né, que estavam ali contestando, né, um governo autoritário. Então, assim, quando eu falo, né, de governo ditatorial, são aquelas características que eu falei lá, são governos autoritários, concentração no executivo, de poderes no executivo, pouca participação política, censura instaurada, e aí todos aqueles que se manifestavam contra, sejam operários, intelectuais, né, eles podiam ser presos, e havia a prática de jogar os corpos no mar, né, ou previamente mortos, ou jogar a pessoa no mar, uma forma de eliminação. Então, a maior parte das pessoas mortas não foram encontradas ainda, né? Então, há um movimento muito forte, né, na Argentina desde o período da ditadura, que era realizado pelas mães. Elas iam para a Praça de Maio, que é uma praça famosíssima lá na Argentina, e ficavam protestando e querendo saber onde que estavam os filhos delas. Né? Agora, esse movimento é feito pelas avós, então as avós da Praça de Maio continuam indo lá para perguntar, olha, cadê os meus parentes desaparecidos? Cadê os corpos? Onde estão essas pessoas que desapareceram, né? Aí eu trouxe uma dica de filme, esse filme é bem legal também, eu sou fã, Antônio Bandeiras também é um ótimo ator, que trabalha com visões, é bem romantizado, assim, né? Mas dá pra gente saber um pouquinho, né, dessa trajetória, principalmente da luta das mulheres para descobrir onde estão seus filhos. Porque desapareciam filhos adolescentes, desapareciam crianças, né? Então, há um movimento muito forte, mostra a brutalidade dessa ditadura na Argentina, né? Então, era muito comum, por exemplo, prender pais que eram considerados subversivos, né? E se eles tinham um filho, aquele filho era pego pela ditadura militar e esse filho desaparecia. Esse filho desaparecia. Ou às vezes as mulheres estavam grávidas, né? Elas tinham os filhos dentro dos porões da ditadura e aqueles filhos simplesmente desapareciam. Né? Então, o movimento das mães e das avós na Praça de Maio é justamente para saber onde essas crianças estão, né? Para onde que elas foram parar e tal, né? É interessante no processo argentino, nesses casos, nunca ouvi muitas referências aqui no Brasil, não. Na Argentina tem muito caso. E aí, o que aconteceu depois do processo de redemocratização? Algumas crianças começaram a descobrir que não eram filhas de seus pais, que eles achavam que eram seus pais. E aí, começaram a fazer testes de DNA e etc. E essas próprias crianças, que não eram crianças mais, né, que eram adultos, começaram a descobrir que eram filhos da ditadura, né, que eram filhos de pessoas que tinham sido presas, ou de mulheres que tiveram o parto dentro dos porões, né, e que foram retirados dos pais e colocados para adoção, e dados para outra família cuidar. Né? Então, isso é um grande dilema, né, dentro da Argentina, porque essas pessoas, essas que eram crianças e que se tornaram adultos, começaram a processar os pais adotivos, né, porque eram pais coniventes com a ditadura, que sabiam que estavam adotando uma criança que não era uma criança que estava para adoção, que tinha sido retirada dos pais à força, enfim, é todo um imbróglio. E aí esse filme Visões, ele romantiza um pouco isso, mas ele mostra esse trabalho das mães, né, e todo esse percurso para descobrir onde que essas crianças e essas pessoas que estavam presas, elas estavam, né? Então vale a dica, né? Então voltando, né? Um governo extremamente violento, né? Muitas pessoas mortas e desaparecidas,
Economicamente, há uma aproximação com os Estados Unidos, então abertura para o mercado, diminuição de legislação trabalhista. Então, uma das marcas do populismo, que era o movimento anterior, era justamente o fortalecimento de leis do trabalho. Então, Vargas, por exemplo, cria a CLT. Então, a ditadura ela tenta desmantelar essa legislação, desprotegendo o trabalhador e diminuindo seus salários. E você tem o rompimento com o modelo nacional desenvolvimentista com propostas de privatização, tá? De diversos setores aí, né? Então, essa situação ela gera uma fragilidade econômica em meio a uma repressão policial e tudo isso sendo camuflado pela propaganda política. A ditadura da Argentina se utiliza da Copa do Mundo de 78, que é uma Copa que acontece na Argentina, que a Argentina ganha, para camuflar essa situação, né, e criar uma suposta unidade nacional. O Brasil também se utiliza da Copa do Mundo, tá? Não é dessa de 78. Tem um filme também bem legal que chama O Ano que Meus Pais Saíram de Casa. É um filme super gostosinho, sobre ditadura no Brasil, que conta a história de um menino mega fanático por futebol, na época da Copa do Mundo. Ele tá lá, fascinado pela Copa do Mundo, mas é a época também da ditadura militar, e os pais dele são presos. E aí o menino fica tão louco com a Copa do Mundo que a questão dos pais acaba ficando secundária. Enfim, vale. E aí a ditadura argentina ela se baseia fortemente nessa propaganda aí de unificação para camuflar isso, né? Então trouxe uma fotinha aí para vocês. Esse é um dos porões, né, da ditadura onde aconteciam torturas e prisões dentro da Argentina. Foi totalmente reformado, é muito louca a história desse espaço, que é um lugar maravilhoso externamente, né? Todo gramado, é um prédio do exército, assim, enorme, assim, muito bonito, virou um centro cultural, então tem várias atividades lúdicas, e eles mantiveram um centro de memória, que é onde, né, para falar um pouco sobre essa questão dos desaparecidos e do que acontecia lá, né, o negócio era tão escondido, né, então aconteciam as perseguições, as torturas lá, esse é um dos galpões, e ele foi mantido dessa forma, ele não era inauguralmente dessa forma, ele era dividido em várias celas pequenas, em vários setores, né, lugar onde ficava a pessoa presa, lugar onde eram realizadas as torturas, etc. Só que aí teve uma inspeção da ONU na Argentina diante de denúncias, né, que foram feitas durante a ditadura militar. E aí, eles destruíram, mudaram completamente o lugar onde era e tornaram um escritório, tiraram todas as salinhas de prisões, assim, e fizeram um galpãozão com mesas de escritório e nananã, e transferiram esses presos para um outro lugar, e alguns deles foram mortos. Então, quando a galera da ONU chegou lá, tava lá o galpãozão, não, aqui é só escritório, aqui são os militares trabalhando. E conseguiram camuflar de uma investigação da ONU que aconteceu durante a ditadura militar. Mas, enfim, né, o espaço é enorme, tem outros lugares, né, esse lugar de memória, né, que é um centro do exército e tal, que é conhecido mesmo como tipo um museu da ditadura militar, né? Eles conseguiram preservar até a sala do parto, que as mulheres eram presas e é onde elas pariam, que era uma sala tipo minúscula, que, sei lá, deve ser menor do que a mesa em que eu tô sentada, e que as mulheres pariam ali no chão mesmo, tinham seus filhos retirados, os lugares onde eles dormiam, que era tipo no chão, parece um estábulo, se eu tivesse que comparar, né? Onde que os presos dormiam, né? Então, assim, eles conseguiram preservar bastante coisa como lugar de memória e de recordação para as pessoas. Passando ao Chile, então, o Chile ele teve um golpe militar instaurado em 73, que durou até 1990, então percebam que a Argentina, Brasil e Chile têm processos ditatoriais extremamente longos. No caso do Chile, ele teve um governo anterior de caráter socialista, que é o Salvador Allende, então eu trouxe uma imagem aí para vocês, do golpe que aconteceu em Salvador Allende, né? Então, esse aí é a imagem do Palácio La Moneda, que é onde ficava o presidente, e foi bombardeado pelas forças do exército. Tem gente que diz que o Salvador Allende se suicidou nesse momento, tem gente que diz que ele foi morto, enfim. Só sei que foi, de fato, um processo violento. Tem um filme, inclusive, chamado Allende, que conta esses últimos minutos de vida do Allende aí, né? E desse bombardeio no palácio, é um filme bem legal.
E aí, então, teve um golpe militar que tirou. Então, o Chile, ele tinha um governo socialista, ou que se pretendia socialista. Não era como Cuba, tá? Então, o governo do Allende não era como Cuba, já era um governo revolucionário. A proposta do Allende, então, o Allende venceu as eleições, e aí ele inicia o processo democrático, né, enquanto presidente, e a proposta dele enquanto presidente, dentro da democracia, vou fazer várias reformas para que o país caminhe ao socialismo. Então, o que ele começou a fazer? Reforma agrária, nacionalização das empresas, tomar uma série de medidas que pudessem transformar o país em um país socialista. Só que nisso, os empresários começaram a boicotar o sistema. Então, houve um movimento da elite para desestabilizar o governo. E o que fazia isso, por exemplo? As indústrias que ainda eram privadas, elas simplesmente pararam de funcionar. E elas não paravam de funcionar porque os operários não queriam trabalhar. Simplesmente os donos fechavam a fábrica. E aí o que acontecia? Né? Não tinha produtos, a população ficava sem produto, os produtos ficavam caríssimos e isso desestabilizava o governo. Né? Então, a própria elite interna não ficou satisfeita com as medidas feitas pelo Allende e começou a boicotar o governo, né, economicamente. E aí, os Estados Unidos deu aquela forcinha fazendo aquele bloqueio econômico que a gente sabe que dá muito certo, deu certo em Cuba, deu dando certo na Venezuela, que é aquele bloqueio econômico que acaba com a economia do país dentro do mundo globalizado, né? E aí, os Estados Unidos, diante disso, faz um bloqueio, ajuda a elite local a paralisar a produção e tudo mais, e por fim incentiva um golpe de Estado com um bombardeio no Palácio La Moneda. Né? Então, no Chile é instaurado uma ditadura que é governada pelo Augusto Pinochet. Então, há uma ditadura aí personalista, enquanto no Brasil e na Argentina a gente teve mudanças de presidente ao longo da ditadura. No Chile, não. No Chile a gente teve aí uma figura central que era o ditador, conhecida aí por uma das ditaduras mais sanguinárias, com mais de 40 mil mortos durante o governo, extremamente repressivo, e foi o primeiro país, dentro de um regime ditatorial, a implantar uma proposta neoliberal por completo, né? Então pegou uma cartilha que tinha sido feita em Chicago, nos Estados Unidos, e deu Ctrl+C, Ctrl+V, aplicou no Chile, e o resultado disso foi privatização de tudo. Saúde, educação, previdência, entrada em massa do capital internacional, mercado interno funcionando com base nas regras do mercado internacional, ou seja, neoliberalismo na veia, né? Força e incentivo dos Estados Unidos por meio da Operação Condor e depois pelo incentivo, né, a essa política neoliberal, que vai fazer com que o Chile tenha características muito específicas. Então, um governo ditatorial personalista na mão de um único governo, um governante autoritário, muita perseguição em massa, né, de estudantes, de intelectuais, e um processo de abertura do país ao capital externo, né? Como dica de filme, trouxe o No, que é com Gael Garcia Bernal, que é um ator maravilhoso. Inclusive tem um outro filme bom dele, que é o Diário de Motocicleta, que vai falar sobre os anos iniciais da trajetória do Che Guevara, que é muito bom também. E esse filme No, ele é bem bacana e ele fala do final da ditadura do Chile. Eu já vou explicar, né, no próximo slide vocês vão entender esse filme No. Então, assim, as ditaduras elas tiveram elementos parecidos. Então, você tem muitas mortes, muita perseguição. Desses três que eu falei, o Brasil é o com menos números de mortos oficiais, né? Lembrando que os massacres indígenas e a morte de indígenas em lutas do campus não são contabilizados, apesar de serem mortes que estão ligadas a políticas do Estado, né? Perseguições em favela, perseguições policiais a favelas, a pessoas pobres não entram nessa contabilidade, né? Enfim, mas com menos, né? E na década de 80, todos esses países passam por processos de redemocratização. Vou começar pelo Chile para linkar com o filme. O que aconteceu no Chile? No Chile, você vê, né, a ideia do cara, né? O Pinochet já estava lá há muito tempo, né, governando. E aí ele falou, não, acho que eu vou institucionalizar isso aqui. Eu vou tornar essa ditadura militar, que tá aí meio assim, mais ou menos, né? Eu vou fazer uma constituição colocando que o regime oficial do Chile é um regime autoritário.
Então, a partir de agora, eu vou ser presidente por mais 8 anos. Não vou ser presidente, aliás, vou ser um ditador, um governo centralizado em mim durante mais 8 anos. E isso vai ser institucionalizado. A gente vai fazer uma constituição aí certinho, institucionalizando esse negócio aqui que tá meio bagunçado. Só que ele fala, bom, mas não dá pra fazer isso assim sozinho. Então, eu vou fazer um plebiscito. Né? Vou abrir aí para a população votar, né? Se eles querem que a gente institucionalize, né, o governo como tá, ou se não. E aí entra o filme No. Porque foi feito o plebiscito e aí as pessoas votaram não. As pessoas não queriam que o Pinochet continuasse 8 anos, não queriam institucionalizar o regime autoritário, queriam uma democracia. Então o Pinochet toma uma puxada de tapete da própria população que diz, ó, não, a gente quer democracia, então ó, cai fora que a gente agora quer votar no outro presidente. Então, como que acontece o processo de redemocratização no Chile? O Pinochet, ele perde o plebiscito e com isso ele tem o Chile tem o que a gente chama de transição pro colapso. Tipo, a galera falou, ó, Pinochet não vai dar certo mais, então a gente precisa transitar pro sistema democrático. Então, os setores militares, eles se veem obrigados a fazer a transição democrática porque a população falou que não apoiava. A população em massa, que poderia antes estar apoiando o governo, não apoiava mais, né? E aí isso faz com que tenham eleições diretas em 1989, elegendo um presidente civil, que é o Patrício Aylwin, não sei falar o nome dele direito, me desculpe, né? E o filme No, ele mostra justamente esse processo de como foi o plebiscito, as campanhas publicitárias que foram sendo feitas, né? Então, o Gael, que é o ator principal, né? Ele é um publicitário que ele é contratado para fazer campanhas pro No, para que as pessoas votem não. E aí mostra como foi esse embate publicitário, né, entre o sim e o não, e como que o não acabou ganhando e convencendo, né, as campanhas publicitárias aí acabaram incentivando as pessoas a não apoiar o Pinochet. Então, no Chile, a gente tem um processo de transição democrática por colapso, mas mesmo assim, quando foi feita a nova Constituição democrática, os militares estavam ali tentando colocar vários entraves, né? Então não foi um processo de transição tranquilo, porque os militares continuaram no governo e sempre que possível colocavam entraves a um desenvolvimento democrático. Então é um processo bem complicado, né? E o Chile até hoje enfrenta o processo sérios problemas ligados ao neoliberalismo, né? Então, problemas de educação, de saúde, né? Constantes manifestações por alterações na Constituição, por ter ainda caráteres autoritários. Então, a luta por uma nova Constituição, ela é forte no Chile. Nos últimos 3 anos, a gente tem muitas manifestações acontecendo no Chile, né? Em busca dessa transformação dessa Constituição existente. Em oposição, no Brasil, a gente teve uma transição lenta e gradual. Então, a gente teve aí o que a gente chama de transição pactuada ou por consenso. Então, dentro da própria ditadura militar, a gente vai começar a ter medidas na década de 70 para lenta e gradualmente tornar-se uma democracia, né? Então, desde 79, com a lei de anistia, que é aquela que dá o perdão irrestrito para os dois lados, né? Sejam aqueles que estavam contra o regime, sejam os militares, né? A gente tem aí a liberação da censura nessa mesma época, a possibilidade dos exilados políticos voltarem ao país. Então, desde 79, já tinham medidas que estavam aos poucos minando com a ditadura. E qual era o interessante disso, né? Por que o governo militar estava fazendo isso? O objetivo era fazer uma transição democrática sem que os militares perdessem o poder. Né? E foi mais ou menos o que aconteceu, né? Porque mesmo com o movimento de diretas já feita pela população brasileira, né, pedindo eleições diretas para presidente, essas eleições não aconteceram. Então a primeira eleição do Brasil ela foi indireta, a gente teve o Tancredo Neves que ganhou, mas ele morreu antes de assumir, ou logo depois que assumiu, e aí a gente teve o Sarney como nosso primeiro presidente, né? O José Sarney como primeiro presidente do Brasil nessa república nova. Mas os militares mantiveram seus privilégios, muitos deles se mantiveram dentro do governo, e é o que a gente pode ver hoje, né? Que a gente tem a maior parte dos nossos ministros militares. É um indício de como não houve uma ruptura completa com essa parcela da sociedade, né, com esse grupo político que continua aí, que permeou
esse processo de redemocratização, né? E na Argentina a gente tem uma transição por colapso, né? O governo militar, ele entra numa guerra contra a Inglaterra, né? Que é a chamada Guerra das Malvinas. Então isso é uma coisa que às vezes aparece na mídia, né? Malvinas é um território que está dentro da Argentina, né? É uma ilha que está dentro do território argentino, mas que pertence à Inglaterra. E aí, desde sempre, a Argentina e a Inglaterra estão brigando para ver de quem que é as Malvinas, né? E aí, na ditadura militar, você tem uma guerra. Obviamente, a Argentina perde, né? E junto a essa Guerra das Malvinas, você tem um grande cenário de crise econômica, que está basicamente ligado a essa proposta de privatização de tudo. E é diante desse colapso interno, ou seja, crise econômica, acabamos de perder a guerra, tipo, não tem como justificar mais a ditadura militar. E aí há uma retirada abrupta do governo militar e as eleições de 1983. A gente chama de transição por colapso, porque ela foi feita de uma forma muito rápida. E o que marca a ditadura argentina é que assim que assume um governo civil, né, que é o Raul Alfonsín, você tem o início de julgamentos de membros das juntas militares e a condenação desses por crimes contra os direitos humanos. Coloquei crises aí no slide, mas é por crimes contra os direitos humanos. Então, vários deles vão ser condenados, né? E é um processo longo, muitos ainda não tiveram o processo completo, mas começa a ter esse distanciamento, ó, a partir de agora é uma democracia e quem cometeu esses crimes contra os direitos humanos vai ser condenado. Por fim, nessa aula longuíssima... todos os 3 países, eles apresentaram políticas de memória e reparação depois dos seus sistemas ditatoriais. Então, no Brasil, a gente teve Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos em 95, Comissão de Anistia em 2002 e a Comissão Nacional da Verdade de 2011. Essa fotinho aí, foto quando a Dilma recebe o resultado da Comissão Nacional da Verdade, né? Na Argentina, há políticas de memória, mas elas são flutuantes, então tem época que tem mais incentivo a elas, tem épocas que não, e há também comissões da verdade existentes. No Chile, a gente tem 2 comissões, a Comissão Nacional de Verdade e Reconciliação e a Comissão Nacional sobre Prisão Política e Tortura. Por que eu trouxe isso? Finda as ditaduras militares, início do processo de redemocratização, um dos aspectos importantes que a sociedade civil pede, que ela clama na democracia, é o acesso à verdade, né? É o reconhecimento de que o Estado cometeu crimes contra a humanidade. É saber onde estão os desaparecidos. É ter reconhecido, por exemplo, que o seu corpo foi violado por um agente do Estado, né? Então, dentro do processo democrático, a sociedade civil dos 3 países se manifestam em prol, né, dessas políticas que a gente vai chamar de políticas de memória e reparação. Todos os 3 países adotam de uma forma mais rápida, de uma forma mais lenta, a essas políticas de memória, né? A abertura de arquivos, a divulgação de informações, né? No caso da Comissão da Verdade Nacional da Verdade. No Brasil a gente tem comissões estaduais que revelam relatórios, que, né, reconhecem a culpa do Estado, que pedem desculpas, né, à população, em alguns casos ajudam na identificação de corpos, né, na busca por esses corpos. Em alguns casos você tem indenizações que são dadas pelo Estado, né? Então existem reparações que são reparações morais, na medida em que o Estado reconhece que cometeu crime contra um indivíduo ou contra um grupo e pede desculpas publicamente, ou reparação física, com indenizações, né? Dos 3 países, apenas o Brasil manteve-se firme e forte na lei de anistia, ou seja, perdão irrestrito aos 2 lados envolvendo a ditadura militar, tanto o lado repressivo do governo institucional, quanto aqueles que eram guerrilheiros e lutavam contra a ditadura, né? No caso da Argentina e do Chile, o Chile tem uma lei de anistia, mas alguns dos militares foram julgados, né? O Pinochet respondeu a mais de 200 processos, mas ele morreu antes de ser condenado, mas mostra que houve um intuito, e a Argentina tem um monte de condenados aí. O Brasil foi o único que não fez nenhum julgamento e se manteve nesse perdão para os 2 lados, né? Mas tem esse trabalho da Comissão da Verdade aí que mostra
o quanto a questão da ditadura civil-militar ela é importante para a nossa construção democrática. Não tem como a gente pensar a nossa democracia hoje e o que a gente concebe como democracia, o que a gente concebe como cidadania, sem pensar no período anterior e nas sequelas, né, no que isso representa para a nossa democracia, né? Que tipo de democracia a gente quer construir a partir desse contexto, né? E como minimizar a presença de resquícios autoritários que podem continuar dentro desse contexto, né? Prometo que para finalizar, trouxe 2 questõezinhas de vestibular só para passar aí por vocês, para vocês verem mais ou menos como elas caem, né? O Enem, até 2019, caía sempre o termo de ditadura militar, sempre, seja ditadura militar no Brasil ou em outros lugares. Então eu trouxe aí uma questão da ditadura chilena. Então eu vou ler o texto e vou só fazer alguns apontamentos para vocês verem, né? Então, o judiciário contribuiu com ditadura no Chile, diz juiz Guzmán Tapia. As cortes de apelação rejeitaram mais de 10 mil habeas corpus nos casos das pessoas desaparecidas. Nos tribunais militares, todas as causas foram concluídas com suspensões temporárias ou definitivas, e os desaparecimentos políticos tiveram apenas trâmites formal na justiça. Assim, o Poder Judiciário contribuiu para que os agentes estatais ficassem impunes. Segundo o texto, durante a ditadura chilena na década de 1970, a relação entre os poderes executivo e judiciário caracterizava-se pela a. Preservação da autonomia institucional entre os poderes. B. Valorização da atuação independente de alguns juízes. C. Manutenção da interferência jurídica nos atos executivos. D. Transferência das funções dos juízes para o chefe de Estado. E subordinação do poder judiciário aos interesses políticos dominantes. Se você quer pensar e responder, dá uma pausa no vídeo, depois você volta. Dessas alternativas, a alternativa correta é a E, subordinação do poder do judiciário aos interesses políticos dominantes. E por que isso é importante? Para entender, então, o que o Enem normalmente trazia? Não uma questão que exigia que você soubesse exatamente o que aconteceu no Chile. Essa característica que está sendo abordada no texto é a mesma característica da ditadura civil-militar no Brasil, da ditadura argentina, da ditadura paraguaia, da ditadura peruana, de todas elas, que é um fortalecimento do poder executivo e todos os outros poderes aí atuando em prol desses interesses políticos dominantes, desses interesses da ditadura. Então há uma subordinação do poder judiciário, do poder legislativo, a essa ideia ditatorial. Né? E isso é uma característica de todos. Então, apesar desses poderes se manterem, então se mantém o legislativo, mantém o judiciário, mantém o executivo, na prática o judiciário e o legislativo se dissolvem diante dos interesses dominantes, ditatoriais e autoritários. Né? Isso é um rompimento da democracia. Né? A democracia parte do princípio de que esses poderes eles são independentes e inclusive se autorregulam. Já a Unicamp, não sei quantos de vocês vão prestar a Unicamp, né? Espero que alguém preste, que é um vestibular muito bom. A Unicamp para todo sempre vai cobrar a América Latina, né? Ditaduras na América Latina sempre caem, de uma forma ou outra, né? Então, por isso eu trouxe esse trechinho aí. Foi de 2018 essa, né? Em 2019 caiu ditadura civil militar brasileira. Como na Argentina, os corpos brotam do chão, como na Argentina. Corpo não é reciclável, corpo não é reduzível. Dá para dissolver os corpos em ácido, mas não haveria ácido que chegasse para os assassinatos do século. Valas mais fundas, mais escombros, nada adianta. Sempre sobra um dedo acusando. O corpo é como o nosso passado, não existe mais e não vem embora. Tentaram largar o corpo no meio do mar e não deu certo. O corpo boia, o corpo volta. Tentaram forjar o protocolo. Foi suicídio, estava fugindo e o corpo desmentia tudo. O corpo incomoda, o corpo faz muito silêncio. Consciência não é biodegradável. Memórias não apodrecem, ficam os dentes. Então, Luiz Fernando Veríssimo falando sobre a Argentina, né? O texto se refere a... Então, não é um texto feito por um argentino, né, gente? O texto se refere ao trauma coletivo das políticas repressivas e crimes de Estado praticados pelos regimes ditatoriais latino-americanos,
A memória dos exilados fugidos dos regimes ditatoriais latino-americanos da segunda metade do século XX. C. Ao movimento dos montoneiros em busca de seus filhos e netos desaparecidos no período da ditadura na Argentina, aos julgamentos em andamento contra o clientelismo do regime peronista praticado na Argentina. Pausa no vídeo se quiser responder. A resposta correta é a A. Mais uma vez, a Unicamp ela trabalha muito com a ideia do trauma, a ideia da memória desses períodos. É um tema que aparece bastante, né? Já apareceu no Enem, apareceu na UNB também. Não necessariamente trabalhar com fatos desse período, mas e como esse período marca democracias posteriores. E tá ligado ao trauma, tá ligado a um trauma coletivo, porque tá ligado a muitas pessoas e tá ligado a uma história nacional, uma experiência coletiva que a sociedade inteira passou, né? Então a alternativa correta é a A. Só por curiosidade aí, o movimento dos montoneiros é um movimento de esquerda, movimento de guerrilha da Argentina, dentro do contexto ditatorial, mas o movimento que luta pela busca dos filhos e netos desaparecidos são as mães e as avós da Praça de Maio, tá? Então fica aí essas duas questões para vocês saberem. Em geral, os vestibulares não costumam cobrar fatos, né? Olha, aconteceu tal coisa em tal país. Mas a ideia, né, de regimes repressivos, de regimes econômicos liberais e neoliberais, aproximação com o capitalismo, a ideia do trauma, né, da importância da verdade, da memória, né? Isso aparece constantemente quando o assunto é ditadura militar, tanto no Brasil quanto na América Latina, visto que essas ditaduras elas dialogam, elas estão ali dentro de um mesmo contexto, com as mesmas influências, com características muito próprias, né? Muito próximas, apesar das suas divergências, né? Então a gente viu no Chile um governo centralizado, a figura do Pinochet. Na Argentina, outro tipo de organização, de política, de formas de assassinato, de mortes, etc. Né? Então, cada um tem as suas características específicas, mas normalmente os vestibulares cobram esse geral, né? O que os aproxima, né? O que a gente pode levar, né? Para a construção democrática, o que a gente pode levar desse passado recente de ditaduras na América Latina. Bom, então eu fico por isso. Beijos a vocês, bons estudos aí.